Hoje é um domingo, agora 9 horas, e eu resolvi vir no laboratório para gravar, hoje tenho mais tempo, né? Gravar para vocês sobre fungos que tem nos ambientes, na nossa casa, fica sobre alimentos, e para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente faz esse teste do fungo e como é que o que ele pode causar, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Já que até eu tinha falado sobre micoses, e micoses são causadas por fungo, então vamos falar um pouquinho mais abrangente sobre eles agora. Aqui eu tenho algumas placas, algumas plaquinhas que são fungos que foram coletados numa casa, ó, tem bastante, tá? Então, sabe aquelas paredes, aquele teto que fica com um mofo? Eu até vou botar uma fotinho aqui para vocês entenderem melhor. Então, esse fungo é o que a gente trouxe para a placa. A metodologia é deixar a placa por um tempo aberta, ela fica assim, em cima de uma bancada, em cima de uma mesa, próximo a ar-condicionado, enfim, onde a gente desconfia que possa ter fungos. E aí fizemos essa coleta, depois ela vai para uma estufa tipo essa daqui, fica ali um tempo, tem uma metodologia desse tempo, tem uma temperatura específica para fungos também, e aí a gente coleta esse material. Então aqui eu tenho algumas placas de exemplo, ó, tem um fungo preto, tem um fungo branco, e existe o tal do fungo Aspergillus, né? Aspergillus, que é um fungo que causa infecções pulmonares, porque ele pode ser ingerido, né? Ele pode ir para dentro do nosso pulmão, por meio das narinas, e ele fica desenvolvendo lá dentro, ele cresce. Para vocês terem uma ideia, um fungo para chegar nesse crescimento aqui, ele precisa de 5 a 7 dias. Então era uma placa vazia, não tinha nada dentro, e aí em 5 a 7 dias fica alguma coisa desse tamanho aqui. Ó. Aqui eu vou pegar outra. Aqui. E esses tipos de fungo, eles também crescem em alimentos, pães, cenouras, vários tipos de alimentos. A gente pode ver que tem essa parte do fungo ali, né? E agora, eu jogo o pão fora ou não jogo o pão fora? O fungo em pães, ele costuma atingir quase todo o pão. Às vezes ele pega só uma pontinha, porque essa pontinha aqui está mais úmida. Então não teria o problema de cortar essa parte, tira uma reserva, né? uma margem de segurança desse fungo, e aí sim poderia comer o resto do pão. Se puder, evita, mas se observar e não ter, corta uma margem de segurança, tira aquele fungo fora e come o resto do pão. Já se for assim em cenoura ou alguma coisa mais sólida, o fungo ele custa mais a ultrapassar e a desenvolver em alguma coisa mais dura. Então corta ele com uma margem de segurança e pode comer a cenoura e assim por diante, tá? Agora assim, nem todo fungo também ele é problema. Por exemplo, a gente tem os queijos, tipo gorgonzola, que eles são utilizados fungo para ter aquela parte mofada, aquela parte que dá o sabor ao queijo. Falando em infecções pulmonares, por exemplo, não é somente fungos também que pode dar problema, existem os vírus. Agora a gente está na época de pandemia, onde tem o coronavírus, que também causa infecções pulmonares e leva à morte de muita gente, né? Então, assim, se vocês usam ar-condicionado, tem um ar-condicionado em casa, num quarto, mantenha ele sempre limpo. De que maneira? Tira aquela tela de proteção, lava ela bem com água e sabão, borrifa álcool 70 nele todo e faça isso com uma certa frequência, porque aí vocês estão evitando que um fungo está ali naquela placa, né? Porque o que o fungo gosta? Umidade e calor, e é o que geralmente a gente tem nesses ambientes. Então o melhor controle, né, para diminuir rinites, diminuir alergias, tem gente que é muito sensível a isso, então fazendo esse controle, essa limpeza vai facilitar bastante. E uma dica para a gente finalizar é sempre deixar a casa bem arejada, abrir as janelas, deixar entrar aquele ar, porque o calor em excesso
e aquele vento que vai estar circulando vai diminuir a proliferação desses fungos. Tá? Sempre que observarem um teto, uma parede muito mofada, ali a gente tem proliferação desses fungos. Então, limpeza e cuidados com arejamento, com arejar o ar, né, para diminuir esse controle, para melhorar esse controle de fungos. Ok? Gostou da dica? Me segue, dê um joinha para eu continuar trazendo mais informações para vocês. Obrigado.